Acorda. Seja bem-vindo. Vamos para mais uma aula resolvendo questões Instituto Consulplan. Essa é a questão do dia. O assunto é sistemas lineares. Vamos entender o que é um sistema linear, o que é um sistema de equações e para que serve. Então já pode tirar aquele print para tentar resolver a questão depois, ou durante ou antes do vídeo. Fique à vontade. O importante é que você pratique sozinho em algum momento. Então, lá no seu edital você vai poder cortar esses dois tópicos, porque esse sistema que a gente vai resolver vai trabalhar com equações de primeiro grau. Mas a ideia é para equações de qualquer grau. E falando em Instituto Consulplan, se você vai fazer algum desses dois concursos aí, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, para algum desses cargos, não deixe de conferir os nossos simulados, tá? São verdadeiros test drive antes do seu concurso. Questões da própria banca, no mesmo formato do edital da sua prova. Melhor do que isso, só se eu te desse a prova do concurso nas tuas mãos antes do concurso, né? Mas aí a justiça pode ter uma coisa ou outra contra isso aí. E se você não está podendo gastar, tem material gratuito lá no canal do Telegram, link na descrição para tudo isso daí, tá? Listas de questões organizadas por banca e por assunto. Já temos milhares de questões disponibilizadas lá gratuitamente, tá? Cada PDF contendo seu respectivo gabarito na última página. Josué estava aguardando para ser atendido em um chaveiro e presenciou dois clientes comprando cadeados e fazendo cópias de chaves. O primeiro cliente comprou um cadeado e fez 4 cópias de chave, pagando o total de R$ 80. O segundo comprou 2 cadeados idênticos e pediu 3 cópias de chaves e pagou o valor de R$ 120. Assim, se Josué pedir 4 cadeados iguais aos adquiridos pelos dois clientes e fizer 2 cópias de chaves, qual será o valor que ele deverá pagar? Lembra do passo 1? Entender o que foi informado e o que se quer descobrir? Se você está acompanhando as aulas, você já está craque em extrair expressões e equações matemáticas das frases em português do enunciado. Então, qual que é a ideia? Tem um cadeado, é um modelo específico, é o mesmo modelo que está sendo usado em todas as situações, você assume isso, pois ele terá o mesmo preço, o mesmo valor. Só que esse valor é o quê? Desconhecido. Se é desconhecido, você atribui um símbolo para representar essa incógnita. Você pode desenhar um abacaxi para representar, mas melhor usar uma letra. E aí você escolhe qualquer uma. Vou chamar de C. O que C significa? Preço de um cadeado. Ok? E qual é a minha outra incógnita? Ou seja, qual é o outro valor desconhecido? Que a princípio é diferente. Eu tenho que assumir que ele pode ser diferente do valor do cadeado. Porque se eu, por algum motivo, quisesse supor que eles são iguais, eu usaria a mesma incógnita para as duas situações, que é o mesmo valor. Pode ser que eu chame de uma letra diferente e no final eu descubra que tem o mesmo valor? Pode, mas você tem que assumir a possibilidade de não ser esse o caso, como normalmente não é. Uma cópia, o preço de uma cópia eu vou chamar de K. Primeiro, por que sistema linear? Porque esses valores estão seguindo uma proporção fixa, de modo que eles não mudam quando a quantidade dessa variável muda. O que eu quero dizer com isso? Se eu compro um cadeado, eu pago C. Se eu compro 2 cadeados, eu pago 2C. Se eu compro 3, eu pago 3C, certo? Não seria um problema linear se, por exemplo, eu tivesse uma promoção. Um cadeado é R$ 10. Se você leva 2, você paga 15. Isso já não é uma variação linear. Variação linear, se 1 é 10, 2 vai ser 20. Se 1 é 10, 3 vai ser 30. Então, um sistema serve para você relacionar equações para que você possa descobrir o valor de incógnitas. Por quê? No mundo ideal, você quer ter uma equação para cada incógnita em jogo. Porque aí, numa equação, se eu tiver uma incógnita só nessa equação,
eu consigo descobrir o valor dessa incógnita. Eu isolo ela de um lado da equação e do outro vai ficar um valor numérico. E aí eu vou ter a situação que essa incógnita equivale àquele valor numérico. Então, se de uma frase eu tiro uma equação que tem duas incógnitas, se eu só tiver essa equação, eu não consigo descobrir o valor dessas incógnitas. Eu preciso de pelo menos uma segunda equação que relacione pelo menos uma das incógnitas da primeira equação. Não precisa, essa segunda equação não precisa nem ter as duas envolvidas ali. Pode ser só uma. Mas eu preciso de uma segunda equação, pelo menos, e também com pelo menos uma das incógnitas na confusão da primeira equação. Isso vai ficar mais claro quando a gente continuar a questão. Mas isso é o que é o objetivo, o para quê que você monta sistemas de equações. Para você poder fazer o seu trabalho de Sherlock Holmes para descobrir o valor dessas incógnitas. Então, qual vai ser o plano? A gente vai extrair duas equações desse enunciado, vai manipular elas de modo conveniente para que a informação de uma eu use na outra. E o objetivo disso é eu obter uma equação com uma incógnita só, e aí eu descubro o valor dessa primeira incógnita. Com esse valor em mãos, eu descubro o valor da outra. E aí dou prosseguimento ao problema. Tá? Esse é o plano. Agora o passo 3, vamos fazer as contas. Então eu vou chamar o primeiro cliente de A. O que aconteceu aqui? Ele comprou um cadeado que eu posso só botar C, né? 1 vezes C é a mesma coisa que C. Comprou mais o quê? Mais 4 cópias de chave. O valor de um cadeado é C e o valor de uma cópia é K. Se eu fiz 4 cópias, então eu paguei 4 vezes o K. E ele diz que isso tudo, olha só, deu R$80. Então é assim que você tira de uma frase uma equação. Quando ele fala que alguma coisa equivale a outra. Ou alguma coisa é outra. Ah, o dobro de A é o triplo de B. Então 2A é igual a 3B. Então fique atento nessa leitura. Agora se eu falo 2 vezes o dobro de A adicionado de 3 vezes o B. Eu não igualei isso a nada, então só tem uma expressão. Uma equação é uma igualdade de expressões. Expressão é uma coisa, equação é outra. Nessa segunda frase de exemplo que eu dei agora, eu não dei uma equação, eu dei uma expressão somente. Então essa é a situação do primeiro cliente. Segundo cliente, comprou 2 cadeados mais 3 cópias. Isso deu 120. E aí eu uso essa anotação aqui, eu boto essas chaves prendendo essas duas equações. Pronto, montei meu sisteminha. Esse aqui quer dizer um sistema de equações. A partir daqui, tem vários métodos que você pode usar, várias manipulações que ficam à sua preferência para resolver isso daqui. Mas o mais importante era montar isso aqui corretamente. Você entendeu até aqui? Anota isso. Faz essa nota mental, progredir nisso. E a partir daqui vai ser manipulação de equações. O que eu vou fazer? Nessa primeira aqui, eu vou tirar 4K dos dois lados. Ou, na matemática das ruas, vou jogar esse 4K para lá, para o outro lado, trocando o sinal. Então, vou obter que C é igual a 80 menos 4K. Vou pegar essa informação e jogar lá na segunda equação. Porque aí, olha só, quando eu substituir o C por 80 menos 4K, eu vou ter uma equação com uma incógnita só com K. E aí eu vou conseguir descobrir o valor do K. Ah, e por que não pega e joga na primeira, então? Porque essa informação aqui, eu tirei dali. Então, se eu jogar ali de volta, tudo que eu vou provar é uma igualdade. Eu vou dar uma volta e morder. É igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ah, duvida? Tá bom, olha só. Onde tem C, bota 80 menos 4K. Mais 4K igual a 80. Menos 4K corta com 4K positivo. 80 igual a 80. E aí, tá vendo? Só provei uma igualdade, não saí do lugar. É por isso que quando eu tenho duas incógnitas e uma equação, eu preciso de pelo menos outra equação para poder me livrar, para poder descobrir as coisas. Então, quando você jogar onde estiver C, você joga 80 menos 4K, como vai ficar? Essa equação B vai ficar desse jeitão. Ó. Dica, quando for substituir o valor de uma incógnita, abre o parênteses, é mais seguro. Agora aqui você faz chuveirinho. Lembra, agora você quer o quê? Isolar o K. Então usa qualquer manipulação que você quiser, desde que você respeite o fundamento. Toda manipulação que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro e ao mesmo tempo.
Ah, eu posso adicionar 1 milhão de um lado? Pode, se você adicionar 1 milhão do outro. E se você quer saber o porquê disso, procure o vídeo O que é uma equação, aqui no canal. Concluímos que o K é igual a 8, matematicamente, né? E na interpretação e no contexto do problema. Significa que uma cópia de chave é R$8. Com isso em mãos, agora a gente joga em qualquer uma das equações, tá? Então eu escolho uma equação, onde tiver K eu boto 8 e aí eu vou descobrir o valor de C. Vou escolher essa aqui, né? Aí a gente conclui que C é igual a 48. Ou seja, um cadeado custa R$48. Terminou? Basicamente, sim. A parte mais difícil que tinha para fazer era essa. Se você entendeu tudo até aqui, você entendeu de sistema de equações, tá? Então, C igual a 48, K igual a 8. O que ele quer? Saber o quanto Josué gastou. Vamos chamar de J o quanto Josué gastou. Algebricamente, ele comprou 4 cadeados, ou seja, 4 vezes o C, mais 2 cópias, 2 vezes o K. Então, ó, ele gastou R$208. Gabarito letra A. Então, olha o quanto você aprendeu. Você aprendeu o que é um sistema de equações e para que serve. Qual tipo de situação ele é útil. E ele é essencial. Você pode pensar como uma ferramenta que é usada em muitas outras partes, muitos outros tópicos da matemática. Justamente porque em muitas outras áreas é comum você encontrar essas situações que você precisa de... Você tem duas incógnitas, então você precisa de duas equações, e aí então você precisa de um sistema. Por exemplo, quando você quer achar os coeficientes de uma função, digamos aí uma função afim, uma função do primeiro grau. Aí ele te deu 2 pontos dessa função. Ó, esses 2 pontos pertencem a essa função, a essa reta, né? Então você monta o sistema com essa informação e aí você consegue descobrir o coeficiente A e o coeficiente B. Isso para dar um exemplo de uso em outras matérias. Então, se você não fez antes do vídeo, tenta refazer agora que assistiu ou em outro momento. Espero que tenha te ajudado a progredir um pouco. Confie nas pequenas porções de progresso, tá? Bons estudos, até a próxima e falou!